hoje eu escolhi só 2 temas, vou falar aqui bem rapidinho sobre o tema, tá? Só para vocês conhecerem quem que é Electron, tá? Vou falar bem rapidinho aqui. Isso daqui. Tá, funciona. Bom, eu sou de Curitiba, tá? Fiz Cefet aqui e depois eu estudei na Unicamp, em Campinas, fiz engenharia lá. Tá? Trabalhei muitos anos numa multinacional francesa. Trabalhei fora do Brasil por um tempo, tá? E depois de um tempo eu decidi voltar para o Brasil, tá? E decidi empreender, tá? Só contando, e depois de empreender, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar com eficiência energética. Não foi com solar, tá? Eu comecei a trabalhar com um projeto de iluminação de LED, tá? Na época a gente fazia os projetos de iluminação e fazia com que eu ia buscar recursos para eles para fazer, vamos dizer assim, fazer a economia do projeto, pagar ele mesmo, né? E o LED, como vocês sabem, dá um payback muito rápido, né? Só que hoje todo mundo já trocou as suas lâmpadas de LED, tá? Mas a quantidade de projetos que foi seguindo ocorreu muito rápida, né? Em 2020 a gente já era uma SA, já, a gente fez a primeira emissão de debêntures, tá? Imagina, poucos anos depois, a gente já foi auditado pelo EY, né? A gente já foi certificado Great Place to Work, né? A gente continua, tá? Aí, em 2021, a gente passou a marca de 100 milhões de projetos, né? Então, acho que é um volume expressivo de projetos, tá? E agora a gente está com o SAP rodando, tudo, né? Atualmente, a gente atua somente no Paraná e Santa Catarina, tá? Eu sei que tem muita gente de outros estados, então, talvez vocês não conheçam a Electron, né? A gente só atua aqui ainda, né? Até pouco tempo atrás, a gente só atuava em Curitiba, tá? Basicamente. Alguns clientes nos chamaram para atuar fora de Curitiba, no Paraná, né, em Santa Catarina. A gente tem alguns projetos fora, acho que foi na Natura que a gente fez fora, né? Acabou fazendo projeto para ela em rede no Brasil inteiro, né? Mas, enfim. Recentemente, a gente fez uma IPO, a gente abriu capital, né? A gente hoje é uma empresa de capital aberto, né? Não na Bolsa de Valores convencional, a gente faz parte de uma iniciativa do Brasil Digital, tá? Entramos, hoje nós somos uma cobaia, a única empresa do sul do Brasil e a quarta, a primeira do sul e a única e a quarta do Brasil a fazer a abertura de capital na Bolsa com ações tokenizadas, tá? Então, é um sandbox regulatório da CVM, tá? Mas o legal de tudo isso, né, vamos dizer assim, a gente acabou está sendo uma cobaia e ia sendo uma vitrine, porque a gente é um teste para o modelo de negócio que vem para o futuro, tá? Só por curiosidade, não é o tema aqui, né? Mas acho que todo mundo conhece a Bolsa dos Estados Unidos, tinha Wall Street lá, né? E depois abriu o Nasdaq, né? O Nasdaq era para as empresas de tecnologia, as startups e tal, né? Para as empresas poderem entrar na bolsa, né? Porque era mais fácil e tal. A ideia dessas ações tokenizadas é facilitar a entrada de pequenas e médias empresas, tá? São empresas que faturam menos de 300 milhões por ano. E hoje o Nasdaq, todo mundo sabe da importância que ela tem, né? Ou seja, as empresas que estão lá cresceram muito, tá? E a gente entrou nesse ecossistema aqui do Brasil Digital, né? Aqui são alguns números, para vocês terem uma ideia da quantidade de projetos que a gente já fez e está tocando, tá? Nós estamos falando aí de projetos na faixa de centenas de... Né? Já passamos centenas de milhões, hoje passamos 160 milhões, tá? Parte desde condomínio residencial, quase todos os condomínios, os maiores condomínios residenciais de Curitiba, a boa parte deles são nossos clientes hoje, né? Nós temos aí 32 hospitais, né? A maior parte deles no Paraná, tá? Indústria, comércio, serviço, rede de hotéis, rede de concessionários de carro, enfim. Tá? Aqui, um pouco da Electron no Mídia, né? Quem assistiu o programa do Bom Dia Paraná na RPC recentemente, foi esse mês, eu tive uma entrevista que saía ali no Momento Vídeo, né? Mas a gente acabou saindo em várias... vamos dizer assim, por ser uma empresa daqui, a gente está crescendo na velocidade que a gente está crescendo, tá? A gente acabaram aparecendo bastante na mídia, né? Enfim. Mas eu queria só mostrar aqui lá, porque eu acho que é um pouco do que é a Electron, tá? E mostrar que eu vim de um outro setor, eu trabalhava antes com chip de celular, tá? Você tem uma ideia, com segurança digital, e comecei no ramo de eficiência energética, tá? Há pouco tempo. Quer dizer que tem muita oportunidade, tem para coisa fazer, né? Vocês estão vendo o mercado solar
crescer vamos dizer assim, está bombando, né? Mas o mercado de eficiência ainda é pequenininho, perto de todo, né? O solar é só uma parte do mercado de eficiência, né? Eu sei que muitos estão ainda insistindo no solar e tal. Tem muito mercado, acredito que vai crescer muito mais, mas tem um outro mercado do lado que eu acho que tem pouca gente olhando, tá? Né? Você está falando aqui só da parte solar, mas a parte de iluminação quase que ela já foi toda feita, tá? Só no setor público que ainda não, né? Mas tem muito mais coisa, né? Toda a indústria 4.0, né? Nós estamos aqui na FIEP, a Federação das Indústrias, e tem muita oportunidade nas indústrias, né? As indústrias são grandes consumidores de energia, então muito projeto, tá? Muito legal para se fazer, né? Acho que tem muitos engenheiros aqui, assim como eu, né? Então é um campo muito interessante para as pessoas estarem tocando aí, para estarem olhando, né, com ponto de atenção. Tá? Aqui um dos nossos clientes, vou passar rapidinho, que eu queria falar de outra coisa, tá? Que é o tema da palestra. Vou falar rapidinho que o tempo aqui é bem curto. Tá? Mas eu escolhi para falar de uma coisa que eu sempre que vou nas empresas, o grande problema para fazer o projeto, para se executar, um projeto na faixa aí de um ticket médio que a gente está trabalhando na faixa de 1 milhão. Hoje a gente trabalha na faixa de, ao menos projetos na faixa de 100 mil a 5, 10 milhões de reais. Tá? O grande problema é a viabilidade financeira. Né? Eu preciso pôr dinheiro na frente, eu tenho que garantir a economia. Né? Como é que eu garanto? Né? Porque se você chega lá assim, vai dar tanto de economia. E se não der? Né? Então, normalmente, a gente hoje trabalha com contrato de performance. Né? Opa! Contrato de performance. A gente faz lá, gera uma energia, gera uma economia e faz essa economia pagar o próprio projeto. Tá? É assim que... e eu acredito, né, sinceramente, apesar de eu sou engenheiro, tudo, né, mas a Electron cresceu porque as empresas viram que a gente buscava o dinheiro. Né? Buscava o dinheiro, buscava o financiamento. Porque um grande problema do cliente, normalmente, é o dinheiro. Né? Aqui eu vou mostrar duas formas de se fazer isso, tá? Que são as principais. Aqui estou mostrando esse é o slide até da Copel, tá? Mas todas as distribuidoras do Brasil têm, tá? A Copel pega uma parte da sua receita líquida, joga num fundo, né? E esse fundo é usado para fazer projetos, tá? Nós estamos falando dos recursos aí da ordem de 50, 100 milhões por ano só na Copel, né? Então você pega isso no Brasil inteiro, né? Você está falando de recursos da ordem de bilhão. Né, de bilhões aí, né, que são aportados anualmente, né, e esses recursos devem ser utilizados para fazer projetos de eficiência energética. Tá? Você tem uma ideia, né? Qual que é a condição? Por isso que eu falei que vou atrás do dinheiro. Isso é um financiamento sem juros. Né? Então você vai lá, pega R$1 milhão e aí o cliente pode devolver com a economia sem juros. Né? E se for solar, ainda tem um ano de carência. Né? Que na verdade não é um ano de carência, a gente mede um ano a performance da usina, né? E depois ele vai devolvendo com a economia. Tá? A gente, nesse formato, estava umas 100 usinas aqui, mais ou menos, no Paraná e Santa Catarina. Tá? Que mais? Bom, aí tem aqui fundo perdido, né? Mas é mais para o setor público. A gente não trabalha muito com o setor público, tá? Mas tem também aqueles hospitais que eu mostrei, quase todos eles são filantrópicos, tá? Então, todos eles receberam recursos do fundo perdido. Tá? Aqui, rapidinho. Vantagem do PE. Né? Você tem um fluxo de caixa positivo. Né? Ou seja, um exemplo que eu dei aqui, pode ser a Copel, ou a Celeste, ou qualquer outra distribuidora. A distribuidora, você faz um projeto, tá? E submete a concessionária. Tá? Todo ano, é igual vestibular. Todo ano a concessionária abre um edital, né? E fala assim, clientes, apresentem seus projetos. Aí os clientes vão lá e se apresentam os projetos. Normalmente, para apresentar esse projeto, eu preciso de uma empresa de engenharia, que o pessoal chama de ESCO. Tá? Tem uma certificação e tal lá, mas, enfim. Mas aí a empresa apresenta esse projeto, aí a Copel fala assim, não, tá bom, seu projeto está aprovado, eu vou bancar ele. Você precisa de R$1 milhão, aí vai fazendo o que eu vou pagando. Ele vai lá, você vai executando o projeto, vai pagando. Se for uma usina solar, mede o desempenho dela, pode medir por 1 ano, ou se for uma lâmpada, vai medir rapidamente, se for um ar-condicionado, vai medir num mês. Tá? Enfim. Aí mede o resultado e depois você vai começar a devolver para o fundo, novamente para o fundo, sem juros. Tá? Isso é um processo muito interessante, acho que em termos de fluxo de caixa, você não tira o dinheiro do bolso.
Bom, algumas vantagens também acompanhado pela distribuidora, né? Aqui no caso a Copel. O diagnóstico, né? Quando eu faço um estudo para o cliente, digamos que eu cobraria, vamos dizer assim, um projeto de R$1 milhão, sei lá, R$50 mil, R$20 mil. Esse valor a Copel paga para a gente e o cliente não entra, inclusive, não entra no cálculo do empréstimo, não entra no saldo do devedor. Tá? Então, ele é fundo perdido. Tá? Tem uma coisa aqui que não vem tanto ao caso, né, mas se for uma microempresa, uma IPP, ela tem 20%. Então, se ela pegar 1 milhão, ela tem que devolver 800 milhões. Quer dizer, se ela pegar 1 milhão, tira o custo de engenharia, que é o custo da empresa lá, que é da gente, tira mais 20%, aí sobra o saldo lá, 700 e poucos mil para devolver, sem juros para a concessionária. Tá? Não tem registro no Bacen, né? A distribuidora não é um banco, né? Isso aí é mais o pessoal do financeiro, né? Quando vai emprestar dinheiro no banco, o banco faz todo banco, quando você empresta dinheiro, ele faz um registro no Banco Central, né? Para ver teu grau de endividamento, né? Em termos bancários. Né? Então, é um empréstimo que não vai aparecer no Banco Central, né? Não vai mexer no teu limite do teu banco. Tá bom? E pode ser 100% financiado pela distribuidora. Tá? Bom, eu falei, não tem juros, mas ele tem correção pela inflação, tá? O índice utilizado é IPCA. Ele é burocrático, tá? Isso sempre que eu vou explicar para o cliente, falo assim, esse dinheiro é bom, é barato, mas ele é burocrático. Tem que esperar a distribuidora abrir um edital, você submete o projeto, dali uns 3 a 6 meses ela vai dizer assim, tá legal, eu vou pagar teu projeto, vai pedir certidão, vai pedir um monte de documento, aí você assina um contrato, aí você começa a fazer o projeto e devolve, né? Mas eu brinco assim, demora ali uns 6 meses e ela só abre uma vez por ano. Tipo, agora a gente está no começo do ano, provavelmente vai abrir ali em novembro, dezembro, né? O edital vai se fechar em março, abril, né? Os editais acabaram de fechar, e daqui 60 a 90 dias vai ser o resultado, e mais ali uns 60 dias para assinar contrato, já está quase com o Papai Noel ali para ver a cor do dinheiro, né? Mas é um dinheiro sem juros, tá? Bom, e tem acompanhamento, tem uma fiscalização, né? Da Copel e da Celesc. Enfim, tá? Bom, mas aquilo lá é o dinheiro sem juros, tá? Aqui eu vou falar rapidinho de outra modalidade, tá? A gente chama de BOT. Basicamente, aqui tem uma explicação, tá? Mas BOT é como se fosse o leasing operacional, tá? Ou é como se fosse, inicialmente, como vocês forem... Muitas empresas fazem lá locação de impressoras, por exemplo, né? Por que ela faz isso? Porque, em vez de você lá comprar as impressoras, você faz uma locação. Ele não entra como ativo na tua empresa, ele entra como despesa. Né? Para as empresas que estão no lucro real, né, que faturam ali 100 milhões para cima, elas estão no lucro real. Ela tem vamos dizer assim, imposto de renda cobrado lá, né? Receita menos despesa, e tem o imposto de renda lá. Imposto de renda e contribuição social, né? 34%. Então, basicamente, se ele gerar uma economia, ele tem uma queda de despesa, né? Então, ele começa a pagar 34% daquela economia, ele acaba parando na mão do governo, tá? Porque aquilo lá vira lucro. Né? E outra coisa, né? Então, o que a gente faz nesse modelo de negócio? Vou dizer que você precisa do mesmo projeto lá, R$1 milhão. A Electron vai lá, a gente faz o investimento e faz um contrato de locação desse investimento durante, por exemplo, 5 anos. Tá? E você vai pagando com a economia. É uma troca de despesas no balanço, né? Para quem é de contabilidade, financeiro, é uma troca de despesa. Ele não é um investimento de CAPEX. Né? Então, a empresa não precisa tirar dinheiro do bolso. A gente vai lá, a gente faz o investimento, mede a economia e fica com essa economia em determinado tempo. Tá? Então, vamos dizer assim, ele é muito interessante em termos para as empresas que estão principalmente no lucro real, que é a grande parte das indústrias, para dizer, acho que praticamente todas elas. Tá? Qual que é o benefício? Né? Eu falei aqui a parte tributária, de lucro real, né? Ele acaba, apesar de ser um dinheiro não, vamos dizer assim, não tão barato, sem juros, né? Ele é um dinheiro que tem essa parte tributária muito legal, interessante. Você acaba conseguindo aproveitar esses benefícios fiscais. O risco, né? Quando eu vejo esse negócio do risco, eu sempre me lembro. Uma vez eu fui quando estava começando, fui lá na Renault, e estava na reunião lá explicando como é que ia funcionar o projeto e tal, não sei o quê. E tinha muitas empresas, né,
que estavam participando. E eu estava lá começando. Eu nem tinha Electron, na verdade, acho que foi em 2014. E eu virei para ele assim, e uma hora eu falei, né, eu estava questionando, se isso não funcionar, se der isso, né? Ele preocupava com os riscos que ia correr no projeto. Eu virei para ele e falei assim, cara, se não funcionar, você não paga. Né? Aí todo mundo parou assim na reunião e me olhou, né? Já estou acabando. O pessoal me olhou assim. Aí eu estava conversando com o engenheiro na minha frente, né? Aí estava o supervisor ali do lado e o gerente, acho que de infraestrutura, não lembro, né? Faz uns quase 10 anos. Ele pegou, fechou o notebook dele, estava meio trabalhando, estava dando muito bola para a reunião. Falei assim, como é que é? Se não funcionar, não paga? Né? Eu falei assim, se não funcionar, não paga. Né? E eu entendi também, né, vamos dizer assim, que as empresas têm o problema do dinheiro financeiro, e o segundo é o risco. Né? O pessoal tem medo que não funcione, que não dê a economia que você prometeu. Né? Então, do negócio é muito concentrado no parceiro, ou seja, a Electron está fazendo investimento e está garantindo que vai funcionar. Normalmente, se for uma fábrica, eu tenho um SLA lá, eu tenho que fazer esse projeto em tantos dias. Mas minha linha de produção aqui, meu custo de hora máquina parada é tanto. A gente põe isso no contrato. Se não der, eu te indenizo. Se não der esse resultado, eu te indenizo. Mas se der um resultado maior, eu tenho uma remuneração maior. Então, é um ganha-ganha. E depois de a gente recuperar nosso investimento, a economia é de vocês. Às vezes, a gente faz a transferência do ativo e a economia é da empresa. Tá? Então, ganha-ganha é muito legal. Enfim, a solução é rápida. Né? Ao contrário, lá, se você for pedir dinheiro para a Copel, vai demorar 1 ano. Né? Aqui, normalmente, a gente faz o projeto, em 2, 3 meses a gente se acerta. Um projeto, às vezes, de meio milhão, 1 milhão, a gente se acerta e faz. Tá? Então, tem essa agilidade. E vocês verem aqui, mas vocês precisam de muito dinheiro. Por isso que a Electron foi no mercado de capitais. Tá? Só para vocês entenderem, a gente acabou virando meio que um banco, né? Mas foi a solução que a gente achou. A gente é uma empresa de engenharia, mas que busca dinheiro no mercado de capitais. Tá? Bom, então aqui, basicamente, em vez de você fazer uma operação de CAPEX, investimento, é uma operação de OPEX, é uma despesa, é menos burocrático e é mais rápido. Tá? E aqui só pus para já terminar, tá? Uma comparação. Tá? Quando é que eu devo escolher um ou outro? Tá? O PE, normalmente, como é dinheiro sem juros e é mais burocrático, demora um tempo, normalmente projetos com payback mais longo. Tá? Então, você tem um payback lá, quase todas as usinas solares que a gente fez, tá? 99%, foram com recursos do PE. Tá? Porque o payback é lá na casa dos 5, 7 anos, às vezes. Né? Então, a gente acabou utilizando esse subsídio da concessionária. Só que ele é mais burocrático. Tá? E os projetos com payback mais curto, tá? A gente tenta fazer, e normalmente para as empresas do lucro real, a gente tenta fazer utilizando outros meios financeiros. Normalmente, hoje em dia, é BOT. Né? A gente vai lá e faz o investimento e recebe com a economia. Tá bom? Bom, gente, já está piscando meu vizinho, já tem uns 2 minutos aqui. Tá? Para quem quiser, tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Tá? Aqui eu coloquei meu contato, tá? Para se alguém quiser tirar alguma dúvida e falar mais sobre o assunto. Tá bom? Quero agradecer o convite.